Vamos em frente. Reportagem publicada ontem pela Veja diz que o Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, confessou à Polícia Federal ter entregado em mãos ao ex-presidente parte do dinheiro da venda de relógios de luxo recebidos como presentes de Estado. Segundo a revista, o valor seria de US$ 68 mil, com uma parte entregue nos Estados Unidos e outra no Brasil. O dinheiro teria sido depositado na conta do general Mauro Lorena Cid, pai do ex-ajudante de Bolsonaro, e depois sacado e enviado ao ex-presidente. Aliás, que havia esse dinheiro na conta do pai do Mauro Cid. E que o Mauro Cid tinha mandado mensagem para o Marcelo Câmara, se eu não me engano, né, que era assessor do Jair Bolsonaro, para discutir como entregar esse dinheiro ao Bolsonaro, se seria por transação bancária ou em cash, e acabaram escolhendo cash. A gente já tinha falado aqui no Papo Antagonista, com base em algumas notícias que tinham saído na imprensa, mas já tinha chamado a atenção para esse fato, e eu apontei na ocasião a estratégia de você usar dinheiro vivo nesses golpes, porque você não deixa rastro. Então você tenta se enriquecer dessa maneira. O sujeito leva o dinheiro vivo, aí vai gastando nas suas despesas, etc., e fica mais difícil de encontrar. Como é que depois você tem uma prova de que o sujeito recebeu, de que ele gastou, etc. Você precisa rastrear a origem e aí, eventualmente, contar com um delator. E o Mauro Cid está virando delator. Ainda de acordo com a reportagem, ele disse o seguinte à PF, abre aspas, a venda pode ter sido imoral? Pode, mas a gente achava que não era ilegal. Fecho aspas. Greg, antes de partir aqui para a continuação desse assunto, não posso deixar de te perguntar, porque a gente estava comentando sobre a declaração do Mauro Cid. Você, quando vai fazer as coisas, você pensa assim, é ilegal ou é imoral? Ah, não, é só imoral. É imoral, então eu vou fazer. Então tá tranquilo, é só imoral. Então, uhul, vamos nessa, né? Então vamos nessa. Eu me divirto, realmente, a gente tem que rir nesse país. Se a gente não fizer a zoeira, porque assim, a sujeira, o nível moral dessas pessoas é muito baixo, né? E quando isso se revela nas suas vísceras, não tem como, né, não dar umas risadas. Uhul, é só imoral. É só imoral. Vamos para o próximo assunto que tem relação com o que a gente estava falando. Lula ficou com relógios de luxo e um colar de ouro branco que ganhou de presente em seu primeiro mandato. Os itens foram incorporados ao acervo pessoal do petista, que é uma expressão que eu acho muito engraçada, quando ele deixou o cargo. O acervo pessoal, Grebe, em linguagem comum, chama-se bolso. Não, o patrimônio privado do presidente da República. Patrimônio privado é o que a gente tem aqui, ó, na calça, chama bolso. Né? Tem no paletó também e tal. Então, quando vocês lerem essa expressão, ou ouvirem acervo pessoal, patrimônio privado, significa que o cara embolsou, né, para ele mesmo. E em 2020, ou para o bolso ou para o punho, né, no caso do relógio. Em 2016, a lista de presentes dados a Lula foi alvo de uma ação da Lava Jato e de um processo no Tribunal de Contas da União. O TCU ordenou, na época, que o petista devolvesse a maior parte do que levou consigo. Hoje é inimaginável, né, o TCU tomando atitudes contra o Lula. Vamos ver se vai ser diferente. Mas depois que Bruno Dantas tomou o poder lá dentro, o aliado do Renan Calheiros, e que quer uma vaguinha no STF, sob indicação do Lula, ficou bastante mais difícil, né? Os ventos mudaram. Após a determinação do TCU, o petista, naquela época, restituiu ao todo 453 itens, avaliados em R$2.258.000, incluindo esculturas, quadros, tapetes, vasos e louças. No âmbito da Lava Jato, Lula devolveu 21 bens considerados valiosos, porém o Estadão apurou que alguns objetos de luxo não foram destinados à União e ficaram no acervo pessoal do atual presidente, vulgo bolso, ou, né, no caso do relógio, pulso. O pulso. Segundo o Estadão, registros do acervo privado do petista e declarações públicas apontam que Lula ficou com pelo menos 2 relógios de luxo. Um deles, um Piaget, nós já tínhamos falado dele aqui, avaliado em R$80 mil, sequer consta na lista de presentes oficiais. O petista alega que o item ficou perdido por um tempo e depois foi localizado numa gaveta. Olha aí, achamos um reloginho. Vale lembrar que no ano passado Lula foi visto usando esse relógio. Vamos acompanhar na tela, aliás, ano passado, só para deixar claro, 2022. Sim. Ele estava em campanha, mas não estava sequer
no exercício do cargo de presidente. Foi o primeiro cidadão comum, sem mandato eletivo, usando um relógio que ganhou na época em que era presidente numa missão no exterior. Diga. Essa foto aí, eu lembro bem, foi do primeiro comício do Lula feito aqui em São Paulo, né, ali no Anhangabaú. Tiraram essa foto, fez maior escarcel. Olha o relojão do Lula aí, né? Exatamente, nós comentamos, eu me lembro, acho que fiz tweet na ocasião, porque é aquele que posa de pobre o tempo todo, mas adora um luxo, né? Na lista também adora, aqui claro que qualquer pessoa de baixa renda pode adorar um luxo, a questão é que ele veste aquele luxo sem que tenha sido comprado com o dinheiro do salário dele, né? É um presente oficial recebido na missão no exterior. E na lista também há um relógio Cartier Santos Dumont avaliado em cerca de R$60 mil. A produção pode colocar na tela, está aí já a foto dele. Então, responsável pelo patrimônio do petista, o Instituto Lula informou que esse relógio também está sendo usado pelo presidente. O Lula continua usando, pessoal. O Cartier e o Piaget foram presentes dados em 2005 pelo governo da França. Também está na relação de itens um relógio suíço folheado em prata. O mostrador do item tem uma imagem do coronel Muammar Gaddafi, antigo ditador da Líbia. Eu vou até ler de novo. O mostrador do item tem uma imagem do Gaddafi, ditador da Líbia, que causou um tremendo alvoroço, né? E aí teve a atuação dos Estados Unidos, foi uma polêmica danada, escrevi um monte de comentários, de artigos naquela época sobre o caso da Líbia. Está aí na tela para vocês verem. Será que é que nem do Mickey, que os bracinhos ficam mostrando as horas, os braços do Gaddafi vão... Imagina, Greg. Aí eu queria. O Lula deve gostar, né, de usar um reloginho assim com um ditador de ponteiro. Será que ele tem um também do Castro, do Raul Castro, agora do Dias-Canel, Daniel Ortega, coisa linda, Nicolás né? Maduro, Hugo Chávez? Imagina a coleção de relógios dos ditadores ponteiros. Cada um mostrando Vladimir Putin, Xi Jinping. A hora do seu país. Mostrando a hora. Muito pontuais, né? Os ditadores. Todo mundo tem que obedecê-los pontualmente. Além disso, o Lula ficou com um colar de ouro branco entregue em abril de 2004 pela Citigroup Corporation, uma empresa de investimento estatal da China. A produção jogou na tela aí a imagem, vocês estão todos vendo. E em nota, o Planalto alegou que não há irregularidades e que o petista não vendeu nenhum dos presentes que recebeu. Está tentando se distinguir do Bolsonaro de alguma forma. Em 2016, o TCU determinou que presentes considerados de caráter personalíssimo poderiam ficar com o ex-presidente. A regra passou a servir de base para os próximos mandatários. Porém, a Corte entende que objetos de grande valor devem ser restituídos ao Estado brasileiro, que tem sido usado como argumento para cobrar de Bolsonaro a devolução de itens como as joias sauditas. Aliás, naquela decisão de 2016, a gente citou isso aqui várias vezes, o relator ele cita expressamente o caso de joias. Ele cita expressamente o caso de objetos de valor, que relógio... não, relógio é personalíssimo. Não dá para passar como personalíssimo relógio. Me parece que o Lula usou uma margem ali, tentou ficar com aquilo que já tinha valor. E aí acaba dando uma margem de defesa para o Bolsonaro, mesmo caso tendo tido um agravamento com a venda nos Estados Unidos, a tentativa de recompra depois que foi solicitado de volta, para fingir que não vendeu, o dinheiro vivo que foi entregue, mas dá uma margem de defesa. Eu acredito que os dois deveriam ser punidos. Agora, pode ser que eles consigam, um mais, outro menos, se safar em razão dessa margem. O petismo vai se agarrar com unhas e dentes a essa história. Nunca tentamos vender nada. Tá aí a diferença fundamental. Do patrimonialismo dos dois. Não, né? É aquilo, 2016, regra absolutamente clara, que cita explicitamente, usa joia como exemplo, joia de valor elevado como exemplo de bem que não pode ser incorporado ao patrimônio do presidente, porque é uma forma dele enriquecer. É um bem da presidência, não do fulano que a ocupa transitoriamente, né? E daí,
O Lula deu uma de João sem braço nessa, Exatamente, né? exatamente. Quer dizer, com braço, né? Porque o relógio tá lá, né? Pendurado, né? Vão ser alguma coisa. Devolveu lá aquelas coisas todas que ele, inclusive, dizia que incomodavam, dava um trabalho desgraçado, armazenar, né? Pô, isso só me dá custo, isso só me dá problema, dor de cabeça. Só para contextualizar, isso depois que foi descoberto tudo. Isso. Aí fala assim, não, eu nem queria isso mesmo, isso dá até trabalho, tá? Que é aquela tentativa de fingir que não tem culpa nenhuma. Mas o reloginho, o colar, esses não. Esses eu quero continuar usando. Putz, é isso. A gente ri porque é um nível muito baixo, né, de senso. Não dá para usar 2 pesos e 2 medidas, né? E não dá para desculpar o Lula. Agora, eu até disse isso aqui em algum momento. O que aconteceu antes de 2016, quando não havia uma regra clara, poderia cair numa zona cinzenta. Poderia haver uma justificativa, não existia regra clara, então não sabíamos exatamente como proceder. Depois de 2016, manter os bens é indesculpável. Não tem para onde fugir. E como disse o Felipe, a tentativa de venda é um agravante. Aqui, achei, estava procurando a declaração do relator do caso no TCU em 2016, ministro Valton Alencar, Valton com W. Abro aspas, eu já li essa declaração nesse programa, tá? Eu estou relendo. Abro aspas, imagine-se a propósito a situação de um chefe de governo presentear o presidente da República do Brasil com uma grande esmeralda de valor inestimável ou um quadro valioso. Não é razoável pretender que, a partir do título da cerimônia, os presentes, valiosos ou não, possam incorporar-se ao patrimônio privado do presidente da República, uma vez que ele os recebe nesta pública qualidade. Fecha aspas. Quer dizer, está citando joias, citou o exemplo de uma esmeralda. A gente sabe que esses relógios valiosos, eles são feitos ali com as suas preciosidades. Quer dizer, é absolutamente ridículo você distinguir uma coisa da outra. É isso, a tentativa de venda é um agravante. Mas, na essência, o desejo de permanecer com as coisas é o mesmo. E precisa ser tratado da mesma maneira. Não pode aliviar para um e apertar a coisa para o outro, né? Então, vamos lá. Não. Não, é isso aí. Então, o que eu queria destacar é que esses 2 episódios, cada um com as suas particularidades e níveis de gravidade, eles ilustram o patrimonialismo de Lula e Bolsonaro, do lulismo e do bolsonarismo como um todo, porque eles são sempre envoltos aí em núcleos de outras pessoas, a sua imagem e semelhança. O patrimonialismo é essa indistinção entre aquilo que é público e que é privado. É o tratamento daquilo que é público como se fosse privado. Foi isso que o Lula fez, é isso que o Bolsonaro faz, e o resto a gente vai acompanhar em detalhes.